Shalom, amigos! Hoje nós vamos retomar o nosso assunto sobre o sacrifício de animais à luz do sacrifício de Mashiach e Yeshua. Como nós podemos entender um e outro? Porque nós temos uma posição, provavelmente de ateus. Recebi um comentário no meu primeiro vídeo, se vocês não viram, vejam, é a introdução desse tema. E eu disse no meu vídeo que, fazendo prevalecer como verdadeira o ensino de Yeshua, nós temos que nada na Torá passou ou passará até que céus e terra passem. Céus e terras não passaram ainda, passarão um dia. Vai lá para o final do livro de Apocalipse, Hitz Galut, em hebraico, e nós vemos que os céus e a terra passarão. Tudo será feito novo. Aliás, isso é a mensagem também dos profetas, né? Novos céus e nova terra, após o reino milenar. Então, nós temos 6 dias, que são os dias que nós estamos vivendo, o 7º dia, o milênio, e nós temos o 8º dia, que é a eternidade, o Olam Rabá, novos céus e nova terra. Vou fazer uma oração para o estudo da Torá, para essa segunda parte, o que estava na Bíblia de Yeshua. Não podemos anular nada, mas tudo tem que ser concomitantemente válido. Precisamos entender. É um desafio, sem dúvida nenhuma. Fácil não é. Pedro nos disse que não seria fácil. Paulo é difícil de entender, mas ele, eu quero crer que foi quem melhor entendeu isso, para nos explicar. Mas por que não é fácil? E por quê? Ele conhecia todo o arcabouço hebraico que nós não conhecemos. É que isso é um desafio maior para nós do que para os hebreus. Lembra? Hebreus eram aqueles que conheciam as escrituras hebraicas, que aprenderam a ler em Vaikra, em Levítico, muito mais avançados do que nós. Então, quando o Paulo ele fala coisas lá, eles entendem de um modo bem diferente do que hoje nós entendemos, estando removidos 2000 anos dos escritos de Paulo, né? Então, eles sabiam exatamente a relevância do sangue de um animal para a vida deles, aquilo que era mandamento de Deus para se apresentar perante o altar de Deus. Eles sabiam exatamente que eles não eram suficientes. No seu pecado, eles não poderiam se apresentar. E só a sua techuvá não era bastante, porque se fosse, Deus não teria ordenado o tabernáculo terreno e não teria sequer imolado o primeiro cordeiro lá no Éden. Então, nunca foi nada somente nosso, nunca foi só o arrependimento. Sempre foi algo que Deus proveu. Ele proveu o cordeiro real, aquele que é requisito do tabernáculo celestial. Foi o próprio Eterno quem proveu. Nós, por nós mesmos, não poderíamos sequer adentrar a presença do Santo. Mas somos chamados, sede santos, porque Yod He Vav He é santo. E o Mashiach falou, sede perfeitos, porque o vosso Pai é perfeito. Temamos, perseveremos, Kadima, busquemos entender, não desistamos. Eu não imagino que eu compreendi tudo. Não imagino isso. Acho que o Eterno está nos ensinando aos poucos, mas creio sim que os dias maus se aproximam. E conforme se aproximam os dias maus, a gente precisa mais e mais entender as Escrituras, vivê-las. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivot leasot bedivrei Torah. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificas com os teus mandamentos e nos ordenas a nos ocuparmos com os assuntos nas palavras da Torá. Amém. E qual é o papel do arrependimento? Aliás, techuvá, que é arrependimento, que nós já falamos aqui, pecado para o qual não há arrependimento, não será ou é possível de se perdoar. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio.
é uma lei que o Eterno estabeleceu. E sem arrependimento, Deus não pode perdoar os nossos pecados. Precisamos entender e nos arrepender. E techuvá é a palavra em hebraico para arrependimento. E shuv se escreve shin, vav, bet. O shin no pictográfico é um desenho de dentes da frente. Shin. O vav é um conector, um prego que prendia a cobertura de uma tenda ao chão. E o bet é a planta baixa de uma casa ou de uma tenda. Então, o shin é a separação que conecta a casa. O que é a casa? O Eterno, ele começa as Escrituras nos trazendo esse desenho. A primeira letra de toda a Escritura hebraica é um bet, em Bereshit. Então, bet é uma casa, ele não começa com o Aleph, com ele mesmo, porque o Aleph é silencioso. O Aleph, ele se apequena para permitir que nós existamos. Ele se contrai, a luz se contrai para permitir que hajam trevas, para que haja essa possibilidade de escolha, luz ou não luz, que trevas é onde não há luz. Então, nós precisamos entender que os sacrifícios de animais, eles não passaram com Yeshua. E é por isso que nós vemos em Atos 21, Paulo indo ao templo, ofereceu sacrifício para entregar voto de nazireado de 4 homens juntamente com ele, para afastar a falsa acusação de que ele ensinava contra a Torá. Aliás, ele mesmo afirma: jamais ensinei contrariamente a tudo que eu aprendi dos meus pais na Torá, né? Se aqueles eram fariseus, ele mais ainda, fariseu de fariseus, que estudou aos pés de Gamaliel. Enfim, é falsa a acusação de que Paulo ensina contra a Torá. Ele mesmo diz, ele foi falsamente acusado. Nós temos parcela do cristianismo que pensa o seguinte: os sacrifícios de animais eram para perdoar pecados. Como agora Yeshua veio e o sacrifício pelo sangue de Yeshua é suficiente, nós não precisamos mais do sacrifício de animais, e é por isso que eles não serão mais feitos, não podem mais ser feitos, e tudo passou. Isso é falso à luz da própria Escritura, isso é falso à luz do próprio Paulo, que continuou indo ao templo e dizendo: celebrai a festa, por exemplo, Pêssar, a festa de pães asmos, enquanto existia templo, parte da Torá, da instrução de Pêssar, era oferecer um cordeiro no templo, né? Isso também não chegou a todos os apóstolos e discípulos de Yeshua, que nós lemos no início do livro de Atos, mais de uma vez, várias vezes, nos sendo dito que eles perseveravam indo ao templo, e nos é dito que eles iam na hora 9, por exemplo, que é 3 da tarde, que é exatamente a hora do sacrifício. Bom, se os sacrifícios tivessem terminado por causa da morte de Yeshua, ou precisassem ter se encerrado após a morte de Yeshua, não só isso não ocorreu porque o templo, enquanto ele esteve de pé por 40 anos, o templo continuou sendo usado para os sacrifícios animais. Não só isso, como também os próprios apóstolos e discípulos não teriam recebido esse bilhete de Yeshua, o que seria impensável, né? Então nós precisamos entender que esse entendimento não se coaduna sequer com Paulo, que dirá com a Brit Hadashah. Então, os sacrifícios de animais, eles não são comparados nem comparáveis ao sacrifício de Yeshua. Eles nunca operaram o que o sacrifício de Yeshua operou, e eles não atrapalham nada no sacrifício de Yeshua. E é por isso também que os sacrifícios no milênio, eles retornarão, conforme a gente pode ver nos profetas. Inclusive em Jeremias 33, nós lemos
o seguinte: naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão. Yod-Heh-Vav-Heh é nossa justiça. Que assim diz Yod-Heh-Vav-Heh: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará varão diante de mim, para que ofereça holocaustos e queime ofertas de manjares e faça sacrifícios todos os dias. Então, nós temos que entender o que os sacrifícios de animais operam, para que eles foram instituídos por Deus. Deus errou, fraquejou, deu uma coisa que depois ia ser para nenhuma serventia? Jamais. Isso não existe. Os sacrifícios de animais, eles foram a propiciação até que viesse aquele que é perfeito, como o próprio Paulo explica, como uma sombra de algo que é real. A sombra é um reflexo. Ela existe? Existe. Ela é necessária para mostrar algo? Claro que é, porque senão Deus não nos daria a sombra. O que é real existe? Claro que existe. Ele é o que projeta a sombra. Porque isso existe, nós temos a sombra. Sem isso, nós não teríamos a sombra. Então, nós temos que Deus, ele nos ensina de um modo pedagógico, concreto, físico, natural. Ele não filosofa. E isso é uma das razões, talvez a principal, para a existência de sombras, que as sombras são coisas que são projetadas no nosso mundo, no mundo físico, para que nós possamos entender o ensino que é espiritual, que é mais elevado, que nós temos dificuldade de entender. Agora, se Deus já fizesse uma coisa de forma filosófica, a complexidade dessa coisa filosófica, ela atrapalharia o entendimento, porque cada um ia então fazer uma elucubração particular e própria. O que Deus não quer, porque ele não é um Deus de confusão. E aí nós temos o próprio Paulo em Hebreus dizendo que se Yeshua fosse oficiar no tabernáculo terreno, ele não poderia, porque ele não é levita. Ele só pode oficiar por nós no tabernáculo celestial. E aí lá no tabernáculo celestial é outra lei, há uma mudança de lei em relação à lei que nós conhecemos, a Torá que nós temos na nossa mão. Houve uma mudança? Não na Torá que a gente teve na mão. Há uma mudança em relação à lei que opera no tabernáculo celestial. Lembremos que ele está explicando isto a Hebreus, que só tinham como referência a lei levítica. E essa lei que opera no tabernáculo celestial, lá o sacerdote ou o sumo sacerdote é da ordem de Melquisedeque, Melech Tzadek, o justo rei, o rei de justiça. E este é Yeshua. E lá ele, como sumo sacerdote, apresentou o seu próprio sangue sobre o altar, a tampa, o caporete, a cobertura da Arca da Aliança, porque é lá que a glória de Deus se manifesta para nós aqui. E lá também o sumo sacerdote Arão, uma vez por ano entrava e uma vez por ano aspergia o sangue lá pelos pecados da nação. E então Yeshua, o sumo sacerdote do tabernáculo real, celestial, que projeta essa sombra para nós, ele oficiou uma vez por todas. O sacrifício dele foi perfeito, como nenhum outro sacrifício poderia ser. Ninguém jamais seria digno de apresentar o próprio sangue. Ele se despiu da sua glória, veio como homem, viveu perfeitamente, sem se desconectar, sem pecar. Aquilo que o primeiro Adão fez, que foi o pecado, a desconexão, a morte espiritual. O segundo Adão, Yeshua perfeito, ele não se desconectou. Ele foi injustiçado na morte, na separação. A morte de Adão, ela foi uma escolha. A morte de Yeshua não foi uma escolha, foi uma injustiça. E é por isso que ele toma de volta a autoridade
sobre a morte, e aqueles que escolherem a justiça dele têm o caminho de volta para o eterno. Então, o sistema sacrificial de animais é uma sombra. Ele opera numa esfera diferente da esfera celestial. Ele opera na esfera terrena, no tabernáculo terreno. Mas esse tabernáculo terreno, para que serve? Serve para Deus nos ensinar. E ele disse que Moisés construísse esse tabernáculo para que ele habitasse no meio do seu povo ou dentro do seu povo, Betorhem. Nós temos estudos sobre esta palavra em Êxodo 25:8. É maravilhoso, porque ele sempre quis habitar dentro de nós. Porque o tabernáculo, modelo do céu, ele é tanto um local que representa a própria obra de Mashiach, e não é um assunto para esse vídeo, mas é maravilhoso, como ele representa os nossos corpos. Como depois, em 1 Coríntios, Paulo vai explicar que os nossos corpos são tabernáculos. E nós temos, na verdade, o sacrifício perfeito de Yeshua, não como nenhum sacrifício de Levítico, desses sacrifícios animais, mas é um sacrifício substitutivo. Ele se entregou, ele não foi martirizado, ele se entregou. Lembrem que o próprio Hassatan, ele diz para Yeshua no deserto: se quiseres, clama a Deus e ele dará ordem aos seus anjos. Ele poderia livrar, mas não seja feita a vontade do homem, Adão, que estava angustiado, seja feita a vontade de Deus, pelo projeto dele perfeito, pela entrega dele, para que muitos pudessem se reconectar através da justiça dele, já que nós herdamos a desconexão, que é o pecado, a partir de Adão, né? Então, é uma história de amor maravilhosa, não é simples, mas nós precisamos, para entender, não anular nada do que está escrito. Então, Paulo, ele explica no próprio livro de Hebreus sobre isso, sobre a existência de dois tabernáculos, o celestial e o terreno. No terreno, Yeshua não poderia oficiar porque ele não é levita, e os levitas não poderiam oficiar no tabernáculo celestial. Por quê? Porque eles tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos, pelo seu pecado. Em Yom Kippur, primeiro Arão tinha que oferecer um touro, um boi por si, para ele e sua família, para ele poder entrar. E essa sombra dos sacrifícios é para duas coisas: para uma limpeza no nível terreno mesmo. E há um exemplo maravilhoso que eu vi num dos estudos, que esse assunto é um assunto complexo, não é tratado por muitos no meio da restauração messiânico, que a gente sabe, mas 119 Ministries, Ministério 119, o Steve Moultrie, da Torah Family, o Caleb Hegg, do Messiah Matters, e alguns outros ministérios, eles têm explicações disso também que eu estou trazendo, estudei também com eles, é maravilhoso, e nós temos assim um exemplo, digamos assim, da terra, para a gente tentar entender um pouco o que Deus quer com os sacrifícios de animais. Por quê? Porque foi o Paulo que disse que nenhum sangue de animais jamais foi capaz de perdoar pecados. Então não era o sangue de animal que operava, tá? Mas o sangue de animal, ele prenunciava algo que, juntamente com o coração do ofertante, a kavaná do ofertante, que era no momento que ele colocava as suas mãos sobre a cabeça daquele animal inocente e confessava seus pecados, fazendo com que ele, então, espiritualmente estivesse em techuvá, em retorno, ele atraía para si essa graça que é operada pelo sangue de Mashiach uma vez por todas para aqueles que o recebem. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome. João 1,12. Então, desde lá do Éden, quando o Eterno ele cobre Adão e Havá, a nudez deles, que é gerada a partir do pecado, com a pele de um animal inocente, quando não havia morte antes do pecado, e passa a haver essa primeira morte
para cobrir uma nudez já é uma lição que o Eterno está dando para Adã e Havá. Tanto é que Abel oferece este sacrifício profético, que opera para ele já como sombra, né? Porque foi na época que ele viveu, porque, irmãos, nada mudou. A salvação de Abraão, Moshe, Abel, era da mesma forma que é a nossa. Não foi porque eles não viveram na época de Mashiach ou pós-ressurreição de Mashiach que eles não alcançaram a salvação. A salvação os alcançou quando ela chegou e eles já estavam separados para isso. Por quê? Porque receberam essa salvação naquilo que o Eterno proveu, né? Na sombra daquilo que o Eterno proveu. E alguns entenderam melhor e mais do que nós, do que eu, com certeza. Eu creio que a conexão que Abraão, ele viu o dia do Senhor, né? O dia de Yod Revavirê, esse dia de juízo, quando o Mashiach vai voltar, né? E reinar em sua glória, o Mashiach ben David, que nós aguardamos. Moshe viu também, né? Eu não vi ainda, mas eu vejo pela palavra, e eu creio pela palavra que tudo que eles escreveram é para nossa instrução e para nossa esperança agora, como está escrito. E é por isso que nós precisamos confiar nessa palavra, vivê-la. Aliás, por quê? Porque aquilo que nós cremos molda o nosso viver, as nossas ações, elas são conectadas com aquilo que a gente entende e crê. Por isso que você entender da forma correta é importante. Por isso que a destruição do povo vem pelo desconhecimento, não entendimento e confusão. Então não faz sentido um cristão achar que porque antes os judeus tinham sangue de animais como perdão de pecados e agora o sangue de Jesus, que é melhor, superior, sem dúvida nenhuma, operou o perdão de pecados e aí por isso que foi extinto. Não faz sentido. Por quê? Porque o próprio Paulo diz que o sangue de animais jamais operou o que quer que seja. Não era o sangue de animais. Era Deus, pela intenção do coração, perdoando no crédito de Yeshua, que ainda viria. Né? Mas que quando ele veio, nada atrapalhou também. Por quê? Porque o sangue dos sacrifícios de animais era uma limpeza no mundo físico, para que você pudesse adentrar no mundo físico a presença de alguém que é totalmente puro e kadosh. É como se eu tenho a minha casa, eu tenho uma pessoa que me é muito querida, mas que nunca tinha estado na minha casa, e eu convido ela para entrar. Ela vem e ela passou por um lamaçal, e quando ela entra na minha casa, ao ter passado por um lamaçal, ela deixa pegadas de lama em toda a minha casa. E essas pegadas de lama, elas me ofenderam, porque a minha casa é um lugar que eu mantenho limpo e é um lugar que eu me preservo das doenças, das sujeiras do mundo. E essa pessoa que eu tenho como minha amiga, ela não se atentou para o lamaçal que estava grudado no seu pé ao entrar na minha casa. E assim ela também feriu o meu coração, porque eu esperava de uma amiga uma consideração maior do que isso. E o que acontece com isso? Eu preciso que a minha amiga, ela repare a sujeira física que realmente aconteceu na entrada da minha casa para dentro, aonde ela colocou o pé, houve sujeira e essa sujeira precisa ser limpa. E também eu preciso que ela se reconcilie comigo, que ela reconheça que é uma afronta. Ela entrou e lameou a minha casa toda. Eu preciso também que ela entenda que isso fere a minha intimidade e que ela também busque se reconciliar,
no nível emocional comigo. Então, mal comparando, porque os nossos exemplos nunca vão ser ricos o suficiente para demonstrar uma realidade celestial, é algo assim que é operado com os sacrifícios de animais terrenos, né? Os sacrifícios, eles foram estabelecidos para que o ser humano, primeiro, ele entendesse que todo o pecado tem um custo e custa uma vida inocente, um sangue inocente precisaria ser derramado para a cobertura de um pecado, porque o pecado ele tem consequência, que é a separação de Deus, que é a morte espiritual. Ele tem consequência também, que é a morte física. Nos é ensinado isso desde Gênesis, quando é o próprio Eterno que sacrifica um animal para fazer vestes para Adão e Havá. E também pensar que sombras ou já acabaram, que já se encerrou, também não faz sentido, porque nós temos que a união de um homem com uma mulher em um casamento, e isso é sombra de Machia e sua noiva. E por que isso é sombra de Machia e sua noiva, que vai ser operado? Isso já passou, não tem mais casamento, foram anulados os casamentos, acabaram os casamentos? Não, continuam a nos ensinar. E o sacrifício de animais, eles continuaram a ensinar que para você entrar na presença de um Deus santo e justo, você não entra com mérito próprio, com seu sangue próprio, porque o pecado nos separa, é necessário um sangue inocente que te limpe, purifique, ainda que seja no plano terreno, para que você então possa oficiar, para que os sacerdotes pudessem oficiar perante o altar de Yod-Heh-Vav-Heh, né? E isso é a pedagogia dele, é como o Eterno escolhe nos ensinar. E é maravilhoso. E assim eu me despeço dizendo: Shalom, amigos.